Fala galera do Me Salva, tudo bem? Nessa aula aqui, a gente vai fazer um exercício utilizando a famosa regra da cadeia para derivadas parciais, né? Estamos estudando derivadas parciais, vamos fazer a regra da cadeia para derivadas parciais. Então a gente tem aqui uma função w, que é uma função de u e de v, duas variáveis. E a gente tem que u e v são funções de x e y. E a gente vai querer encontrar nesse exercício aqui a derivada de w em relação a x e a derivada de w em relação a y. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a regra da cadeia. A gente pode montar, então, aquela nossa arvorezinha, né? Então, a gente tem, olha só, que w ela vai depender de u e vai depender também de v. E u e v dependem de x e y. Então, a gente tem que u depende de x e u também depende de y, assim como v depende de x e também depende de y. Então, para encontrar as derivadas parciais de w em relação a x, a gente vai ter que fazer, olha só, calma aí, vamos ter que fazer a derivada de w em relação a u, multiplicando a derivada de u em relação a x, que vai somar com a derivada de w em relação a v, vai somar, então, essa derivada de w em relação a u vezes u em relação a x, vai somar com a derivada de w em relação a v, que multiplica a derivada de v em relação a x. E quando a gente for fazer para y, a gente vai ter que fazer a derivada de w em relação a u vezes a derivada de u em relação a y, que vai somar com a derivada de w em relação a v, que multiplica a derivada de v em relação a y. Ou seja, vamos escrever isso aqui, ó. Como é que vai ser? Quando a gente for fazer, vou fazer aqui em vermelho, wx, isso aqui vai ser a derivada de w em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x. E vai somar com a derivada de w em relação a v, que multiplica a derivada de v em relação a x também. Já quando a gente for fazer a derivada de w em relação a y, isso aqui vai ser a derivada de w em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a y, mais a derivada de w em relação a u, que multiplica a derivada, aqui não, aqui é a derivada de w em relação a v, que multiplica a derivada de v em relação a y, né? A gente está fazendo em y no final. Então, wy vai ser wuy mais wv, vy. Muito bem. Então, a gente tem que fazer essa série de derivadas. Temos que fazer aqui, ó, como vocês podem notar, a gente vai ter que fazer as derivadas parciais de w em relação a u, vai ter que fazer as derivadas parciais de w em relação a v, e vai ter que fazer também o x, o y, vx e vy. Muito bem. Então, vamos fazer cada uma dessas derivadas aí. Vamos começar, ó, fazendo as derivadas de w em relação a u e a v. Então, vou escrever aqui mais para baixo, ó. Vou botar aqui, então. Vamos começar fazendo wu e wv. Então, vou copiar aqui no cantinho minha função w para a gente saber quem ela é e a gente não se perder, ó. A função w vai ser 2 vezes o seno de u mais v. Muito bem. Quando eu for derivar w em relação a u, vai ser a derivada desse primeiro termo mais esse segundo termo. Só que esse segundo termo não tem u, é só v, é uma constante, então a derivada é zero. A derivada de 2 seno de u em relação a u vai ser 2 vezes o cosseno de u. E agora, quando eu for fazer a derivada do w em relação a v, esse primeiro termo não aparece nenhum v. Então, a derivada desse primeiro termo em relação ao v é zero. Eu só vou ter a derivada de v em relação a v, que daí vai valer 1. Beleza. Então, derivada de w em relação a u vale 2 cosseno u, e derivada de w em relação a v vale 1. Agora, a gente tem que achar a derivada de u em relação a x, a gente vai ter que achar a derivada de u em relação a y, e depois a gente vai ter que achar vx e vy também. Então, vamos copiar aqui também quem era o u, que era igual a x² vezes y, e vamos derivar, né? Então, derivada de x² vezes y em relação a x vai ser 2xy, né? Derivei o 2x, o x² dá 2x, e o y é uma constante, segue multiplicando.
derivada de x² vezes y em relação a y vai ser, então, x², porque é uma constante, segue multiplicando, e a derivada de y é 1. Agora, a gente tem que derivar o v. Então, a gente tem que fazer vx e temos que fazer também vy. Temos que fazer essas duas derivadas. O nosso v, que ele vai ser? Ele vai ser x vezes y. Então, a gente tem que derivar a função xy em relação a x e em relação a y. Bom, derivada de xy em relação a x é só y, e derivada de xy em relação a y vai ser só x. Então, a gente ficou com todas as derivadas parciais que a gente precisa para montar o wx e o wy. Então, olha só, o nosso wx, derivada do w em relação a x, o que ele vai ficar? Vai ficar wu, que é 2 vezes o cosseno de u, só que agora a gente vai trabalhar tudo com x e y. Então, a gente troca esse u do cosseno pela função que ele é dada. Então, é x² vezes y. Então, vai ficar cosseno de u, que é a mesma coisa que cosseno de x² vezes y. Isso aí que multiplica o x, a derivada parcial do u em relação a x, que está aqui, ó, o x. Então, é vezes 2xy. E aí, a gente soma com a derivada do w em relação a v, que é 1, que multiplica a derivada do v em relação a x, que é y. Então, aqui a gente vai fazer vezes y. Agora, a gente quer achar também o wy, né, a derivada parcial do w em relação a y. Bom, quanto é que isso aqui vai ser? Vai ser wu, que é 2 cosseno de u, aí a gente faz igual, troca o u pela função que ele é, né, no caso x² vezes y, e multiplica aí pelo nosso uy. O y está aqui, ó, x². Então, isso aqui vezes x². Aí, eu somo com a derivada do w em relação a v, que é 1, que multiplica o vy, que é x. Então, aqui, multiplicando o x. E essas duas, então, vão ser as derivadas parciais do w em relação a x e em relação a y. E aí, a gente faz isso aí usando aquele método da árvorezinha, né? Ver quem que é variável de quem que depende de quem, e faz as derivadas parciais aí utilizando a regra da cadeia. Então, encontramos o wx e encontramos também o wy aí nesse exercício. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos!